Olá pessoal, tudo bem? No último dia 31 de março foi publicado o edital para a prova da ESA, o Exame Intelectual da Escola de Sargento das Armas do Exército do Brasil. E muitos alunos questionam, professor, mudou alguma coisa no edital, no conteúdo de geografia, no conteúdo de história? Em boa medida no que nós chamamos de conteúdo de ciências humanas. E nós iremos compreender o que mudou, se é que mudou alguma coisa nestes temas para a nossa prova, para você estudar e se preparar e se sair muito bem para este exame e ser aprovado também, claro. Antes de avançar, vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue. Muito importante, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que vão prestar a prova da ESA e outros concursos militares. Que, aliás, você pode estudar comigo Geografia para acertar as 6 questões, sem dúvida, e com o Teorema Militar para acertar toda a prova. O link está na descrição do vídeo, dê uma olhada. Pessoal, então nós temos aí o edital, conforme mencionamos, publicado lá no dia 31 de março do corrente ano e vamos tentar compreender se houve alguma mudança. Vamos lá para o conteúdo de história e o eventual conteúdo programático aqui. Então, história do Brasil, nós vamos aqui visualizar e percebemos que a nossa história permaneceu sendo dividida como sendo Brasil, certo? Brasil colonial, Brasil república e, por fim, Brasil império. Então, não houve mudança nesse tópico. Uma outra situação importante é que a nossa prova, há 2 anos, passou a cobrar esse tema aqui, ó, os povos indígenas brasileiros. No caso, a história do Brasil permanece sendo colonial, o Império do Brasil, não é a monarquia, e por fim a República, a nossa linha do tempo. A colonização, depois a proclamação da independência e por fim a proclamação da República tal. Agora, há 2 anos a nossa prova colocou no edital os povos indígenas brasileiros, que é subdividido em 2 itens, conforme nós podemos observar aqui, o item A e o item B, que vai tratar a respeito dos brasileiros, ok? Ou dos indígenas antes da chegada dos europeus, tá? Quais eram os grupos, em que regiões estavam, quais são as suas características principais, ok? E quais eram as principais nações indígenas assim compreendidas. É uma mudança importante, ainda não caiu na nossa prova esse conteúdo, mas está pronto para cair, tá? Uma vez que nós temos isto sendo incluso no nosso edital há pouco tempo. Na sequência, o nosso edital vai trazer para a gente o período pré-colonial, no caso as expedições, a ocupação de Martim Afonso de Souza e a disputa que havia com a França, que não queria reconhecer que o território eventualmente seria de Portugal ou da Espanha, o território da América, né, pessoal? Enfim, aí a questão da economia do pau-brasil, etc., tudo isso período pré-colonial. Tá? Na sequência, ele traz para a gente o período colonial propriamente dito, a administração do território. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, as capitanias hereditárias, ok? Permanece. E depois, os governos gerais, que vão ser modos de administrar, tentar centralizar o território, ou seja, a administração do território e a ocupação efetiva com a economia da cana-de-açúcar, tudo bem? A economia da cana-de-açúcar, sociedade, a implantação da escravidão, etc., e a formação do território brasileiro, a descoberta mineradora, a economia aurífera, ok? As economias complementares, ou seja, toda a economia colonial permanece no nosso edital, consolidação e ocupação do território, expansão para o exterior, tá? Bandeirismo, por exemplo, invasões francesas e assim por diante. Ou seja, nada muda. As revoltas, que são 2 tipos, nativistas e emancipacionistas, continuam, tá? No contexto da crise do Brasil colonial e, por fim, a influência iluminista. Tudo isso a gente vê com grandes detalhes nos nossos cursos de geografia e de história quando nós estudamos. No caso do curso de história, focado na prova da ESA, você pode ter acesso a partir do Teorema Militar, tá bom? Temos aí Brasil Império, mesma coisa, período joanino. E é curioso que o período joanino começa lá em 1808, que é quando a família real chega no território do Brasil. E ele considera o período joanino como sendo o período imperial, Brasil Império, tá? Quando está ainda dentro de uma transição entre a colônia e o império.
mas é a transferência da corte do Portugal para o Brasil, e o Dom João VI, e a sua questão com Napoleão, e uma série de questões, e depois a passagem do bastão do Brasil, digamos assim, para o seu filho Dom Pedro, a questão da independência, o rompimento de relações e assim por diante, ok? Então, permanece toda a nossa história, enfim, nada muda, certo? Período de proclamação da independência e na sequência ali o governo de Dom Pedro, a regência e o Dom Pedro II. Então você estuda nessa ordem, tá tudo certo, as regências e tudo mais. Dom Pedro II, a questão do café, a questão da abolição da escravidão, a questão da imigração europeia, tudo isso. Brasil República. Ele continua cobrando República da Espada, tal, aquela coisa. Depois as constituições importantes, as revoltas, algumas, né, que ele vai citar no edital. Nada de novo. Depois do governo Vargas, ele vai cobrar basicamente cada presidente, as suas características, isso é importante, ok? O Dutra, o JK, o Jânio, o Jango, etc., o Castelo Branco, todos aí do contexto militar. O governo Figueiredo, se estendendo até lá o Plano Real, conforme vemos aqui, e os governos de Fernando Henrique até o dia de hoje. Ou seja, em história nós não temos mudanças no nosso edital, exceto essa mudança que aconteceu há pouco tempo, que é o caso ali do estudo a respeito dos grupos indígenas do Brasil e do Brasil anterior à chegada dos portugueses. A mesma coisa nós vamos observar na geografia. A geografia continua sendo a geografia do espaço natural, você tem que estudar lá o relevo, a questão da posição geográfica do território, a vegetação, o clima e assim por diante, ou seja, geografia geral, que eu chamo no nosso curso de geografia física, tá? Que é a mesma coisa, basicamente. Depois a questão do espaço econômico, que ele vai discutir duas coisas, basicamente, a indústria e a agricultura, tá certo? Dois temas importantes. Por fim, o espaço político, tá? Que é a questão da formação do território, a questão das fronteiras, definição de fronteira, faixa de fronteira, isso aqui é importante e sempre é abordado na nossa prova, tá? Outro tema importante que é a ideia do mar territorial e da zona econômica exclusiva, que nós temos inclusive uma mudança nesse ano reconhecida pela ONU do pleiteamento do Brasil para que mais territórios fossem reconhecidos como sendo brasileiros quando nós olhamos aqui a chamada zona econômica exclusiva. Tudo bem? Na sequência, o espaço humano, que ele coloca lá a população, que é a demografia, migrações e a urbanização. Ou seja, não mudou. O nosso edital de geografia continua cobrando os mesmos tópicos, os mesmos assuntos, conforme as provas antigas e os editais antigos. Vamos continuar acompanhando, estudando, focados. Aqui no nosso canal já tem aí algumas aulas para você observar climas, características gerais, relevo, característica geral do relevo do Brasil. Dê uma olhada e vá se preparando, vá estudando. Qualquer dúvida, comenta aí nos comentários dos vídeos que eu respondo sempre que vejo. Se eu não responder, comenta de novo e a gente vai se preparando aqui para a nossa prova. Bons estudos, conforme sempre digo a vocês, respeita a geografia e no mais é isso. Tchau, tchau, pessoal.